Oi, pessoal. Estamos começando agora a nossa segunda aula. Vamos fazer aqueles 3 módulos de 12 a 15 minutos cada uma para que a gente possa ter facilidade de acesso em qualquer momento e em qualquer mídia, quer dizer, seja no laptop, no computador, no celular, enfim, onde for. Quero tentar fazer essas aulas sempre dessa maneira. E essa segunda aula nossa, ela vai versar sobre os sentidos da colonização. Antes de eu entrar no assunto, quero fazer uma ressalva. Por que é que a gente estuda colonização e formação econômica da América Latina, mas especialmente por que nós vamos estudar de uma maneira muito ligeira, muito rápida? Porque o nosso curso, como eu falei na primeira aula, ele está focado na América independente. O intuito último meu é fazer com que a gente compreenda as razões, as condicionantes, as situações que levaram a América Latina a estar onde está hoje. E onde é que a América Latina está hoje? Nós somos um continente composto aí por 2 dezenas de países que, embora tenham uma diversidade interna, uma diversidade entre si muito grande, seja na composição étnica de suas populações, seja no aspecto cultural, político, na organização política e econômica, a América Latina tem uma similaridade. Todos esses seus países têm mais ou menos a mesma inserção na divisão internacional do trabalho, ou seja, estão localizadas da mesma forma no mercado mundial como fornecedores de matérias-primas, de produtos primários ou de commodities minerais ou agrícolas, e importadores de alta tecnologia e importadores de capitais. Como é que nós chegamos a isso? Como é que esse desenho se fixou? É algo que nós podemos enxergar na história. Alguns países tentaram dar o salto, os 3 principais foram, a partir de 1930, como já colocado no nosso primeiro PowerPoint, os 3 que conseguiram foram Brasil, Argentina e México, que se industrializaram entre 1930 e 1985, 90. A partir daí, o rumo que nós tomamos foi o de voltarmos a sermos exportadores de commodities, Brasil, México e Argentina, e a reduzir o peso da indústria de transformação. Mas isso aí a gente vai falar lá pelo final do curso. Eu quero ver como é que tudo começou, como é que a colônia se estrutura, como é que a dependência com as metrópoles ibéricas se coloca, quer dizer, qual é o tipo de relação que se estabelece que a gente entende muito olhando para essa história. Não olhando para o passado, mas a gente tem que pensar muito no passado como o objeto de estudo para entender o presente. Eu não estou olhando para trás, eu estou olhando para hoje, buscando esmiuçar nessa trajetória dos países o que é que aconteceu. Para isso, eu estou me valendo de 2 textos que são meio que canônicos, meio que representaram uma virada no estudo histórico da América Latina. São 2 textos de 2 historiadores, cientistas sociais brasileiros, o Caio Prado Júnior, com o sentido da colonização, e o Fernando Novaes, com estrutura e dinâmica do antigo sistema colonial, 1777-1808. O texto do Caio Prado Júnior, eu acho que vocês conhecem. A gente estuda ele em Interpretações do Brasil quando a gente lê o livro Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942. O texto do Caio Prado representou um salto, quando de vez em quando algum cientista político, algum historiador, algum estudioso tem uma sacada, que aqui dá um salto, ele resolve um problema, um nó teórico que estava colocado para historiadores, para cientistas sociais, para economistas e profissionais do estudo das sociedades. O Fernando Novaes, no texto em 69, na verdade a tese de doutorado dele do começo dos anos 60, mas o livro foi publicado em 69, é o livro Portugal, Brasil e a Crise do Antigo Sistema Colonial, que também a gente vê em outras disciplinas, é um livro que eu gosto muito. Ele continua o Caio Prado e busca explicar por que esse sistema colonial entrou em crise. Aliás, são 3 pesquisadores
que formam quase que uma sequência nos estudos. Cada um pega o bastão de outro e leva mais adiante a sua percepção histórica para explicar o presente. O primeiro é o Caio Prado, o segundo é o Celso Furtado e o terceiro é o Fernando Novaes. O Celso Furtado tem um livro que nós vamos usar aqui na disciplina, que eu já comentei, que é a Formação Econômica da América Latina ou a Economia Latino-Americana. É o mesmo livro, são edições diferentes, mas o conteúdo é exatamente igual. Vamos então entrar no texto do Caio Prado e ver o que ele está falando com essa grande questão, o sentido da colonização. Ele está dizendo, na verdade, é quase que uma pergunta, parece uma pergunta boba. É assim, para que serve a colonização? Para quê? Que é isso? Mas que é? Então, o que ele está falando em os sentidos da colonização, eu vou ler alguns trechinhos, eu mandei o texto para vocês e fiz alguns destaques em laranja, vocês podem ver, e esses destaques eles pegam a essência do que o Caio Prado coloca. O texto acho que não tem 20 páginas, eu gostaria muito que vocês lessem esse texto, porque ele é fundamental para o nosso estudo aqui. Diz o Caio Prado: todo povo tem na sua evolução, vista a distância, um certo sentido. É bom dizer o seguinte, os dois historiadores estão falando do Brasil, mas eu estou falando no curso de América Latina. Por que eu escolhi esses dois textos? Porque ao estudar a colonização brasileira, eles tiveram que se referenciar em toda a colonização ibérica. E ao estudar as colônias daquilo que veio formar a América Latina, lembrando, a América Latina não existia no tempo da colônia. O que existiam eram as Américas, parte de impérios europeus. A América do Norte, parte do Império inglês, britânico, a América Hispânica, parte do Império Espanhol, e a América Portuguesa, parte do Império Português. Então, eram pedaços de Portugal, da Espanha e da Inglaterra em ultramar, além do mar. E esses textos eu procurei vários, porque eles captam a engrenagem do sistema, que é isso que nos interessa. Então, o Caio Prado diz: todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo sentido. Este só se percebe não nos pormenores de sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num largo período de tempo. Ele não vai estudar miudeza, ele quer estudar o panorama, ele quer estudar os mais de 300 anos de colonização. Quem observa aquele conjunto, desbastando do cipoal de incidentes secundários que o acompanham, sempre o fazem muitas vezes de uma forma confusa e incompreensível, sem perceber que ele se dá forma, que ele compõe uma linha mestra e ininterrupta de acontecimentos que se sucedem em ordem rigorosa e dirigidos sempre numa determinada orientação. Qual é essa orientação? O sentido da evolução de um povo pode variar, acontecimentos estranhos a ele podem acontecer, transformações internas profundas do seu equilíbrio ou estrutura, ou mesmo ambas essas circunstâncias conjuntamente poderão intervir, desviando para outras vias até então ignoradas. Vendo desse ângulo geral, diz o Caio Prado, e amplo, a evolução de um povo se torna explicável. Você tem que ver qual é a linha mestra, qual é o fio condutor dessa história, e não ficar entrando em miudeza para o que ele se propõe. Claro, você pode estudar pedaços, trechos, partes, regiões das colônias ibéricas. E é nisso que precisamos começar a fazer aqui com relação ao Brasil, e digo eu, em relação à América Latina. A colonização portuguesa na América, e a espanhola também, não é um fato isolado, uma aventura sem precedente, sem segmento de uma determinada nação empreendedora, ou mesmo uma ordem de acontecimentos paralelas a outras semelhantes, mas independente delas. É apenas parte de um todo, incompleto, sem a visão desse todo. A extensão marítima dos países da Europa, depois do século XV, expansão que o descobrimento e a colonização das Américas constitui o capítulo que particularmente nos interessa aqui, se origina de simples empresas comerciais levadas a efeito pelos navegadores daqueles países. O que o Caio Prado vai desdobrar nesse capítulo é que portugueses e espanhóis estavam querendo expandir
as rotas comerciais, você estudar no ensino médio, não precisa estudar aqui na universidade, expandir as rotas comerciais para expandir os seus domínios. Não era uma mera conquista de terras, era uma expansão da empresa portuguesa, do Estado empresa. Portugal e Espanha eram estados centralizados, e a expansão desse Estado em busca de capital, em busca de crescimento, em busca de desenvolvimento, é que vai levar à colonização das Américas. Porque senão o sujeito chega aqui, coloniza, toma conta da terra e deixa a terra. Não, ela passa a ter uma função para as colônias. Em suma e no essencial, todos os grandes acontecimentos dessa era, que se convencionou chamar com razão de descobrimentos, articulam-se num conjunto, que não é senão um capítulo da história do comércio europeu. Tudo o que se passa são incidentes da imensa empresa comercial que se dedica aos países da Europa a partir do século XV. Não tem outro caráter a exploração da costa africana e o descobrimento e colonização das ilhas, outras, pelos portugueses, o roteiro das Índias, o descobrimento das Américas, a exploração e ocupação de seus vários setores. É esse o sentido da colonização. A ideia de povoar não ocorre inicialmente a nenhum. A ideia era, nessas condições, a colonização era entendida como aquilo que antes se praticava. Fala-se em colonização, mas o que o termo envolve não é mais que o estabelecimento de feitorias comerciais, de empresas comerciais, como os italianos tinham de longa data praticado no Mediterrâneo. Os problemas do novo sistema de colonização envolvendo a ocupação de territórios quase desertos e primitivos terão feição variada, dependendo de cada caso, das circunstâncias variadas a que se encontra. E há um fator econômico, mais adiante, que também concorre à Europa para esse tipo de ocupação. É a tentativa de alimentar, de se criar uma expansão territorial em busca da acumulação de capital. Ou, de outra forma, como é que eu posso suprir a metrópole, a coroa, esses países que tinham estados centralizados, não eram mais feudos, não eram mais grandes extensões de terra fragmentadas, cada uma com o seu senhor feudal, mas Portugal e Espanha eram estados centralizados, são dezenas, centenas de feudos que se unificam e criam um estado único com uma arrecadação fiscal, com dinheiro capaz de sustentar essas empresas colonizadoras. As colônias tropicais, no seu conjunto e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa do que a antiga feitoria, do que antigas posses de terras próximas à Europa, mas sempre com o mesmo caráter, que ela era destinada a explorar recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. Esse é o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes. E ele explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no social, da formação e evolução histórica nos trópicos americanos. Com esse objetivo de se criar uma empresa comercial, de expansão capitalista, de fornecimento de matérias-primas, é que vai se criar na Europa uma indústria que vai processar esses insumos e vai estabelecer um comércio de produtos industrializados com outros países europeus e que vai exportar para as suas colônias. Então, a expansão econômica europeia é que determina a colonização. Não é outra coisa, não é o desejo de ocupar, o desejo de povoar, até porque as colônias americanas se dividem em colônias de exploração, como foram as colônias da América Latina, do que veio formar, ou as colônias de povoamento, como foi o caso específico da Virgínia, no que veio se formar os Estados Unidos. Esse crescimento da empresa comercial é o que a gente vai ver no próximo segmento da nossa aula.